Você está na plataforma Apolo Cinema, uma exclusividade dos arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo. Por aqui, de forma artesanal e divertida, exploramos lugares interessantes que revelam histórias fantásticas de grande valor, sempre inspirado em leituras de obras raras de autores selecionados do acervo permanente da Biblioteca Legiões de Apolo. Tudo filmado de forma imediata, tudo em vídeo, compactado em arquivos, exaltando a arte de filmar e de ser filmado, de forma completamente despretensiosa, resgatando aquelas histórias que praticamente caíram no limbo do esquecimento. Legiões de Apolo, cinema feito com a arte do faça você mesmo o seu vídeo. Escolha o seu assunto, insira o seu conteúdo e assista quantas vezes quiser. E não esqueça de curtir, conferir e de apreciar os vídeos mais antigos desta plataforma. Lembrando que este canal passará em breve por uma média revitalização, procurando sempre aprimorar a edição, o conteúdo e a maneira de conduzir e apresentar estes arquivos. Legiões de Apolo, linha de frente na defesa permanente das belas artes e das raízes históricas, abordando os conteúdos sempre de forma apologética. Hoje estaremos de passagem no sertão pitoresco da terra dos tatus, fazendo também breve homenagem póstuma ao poeta de Tatuí, o ilustre e respeitabilíssimo Paulo Setúbal. A fantástica arrancada para os sertões do Brasil, em especial para os sertões desconhecidos dos campos de Piratininga, se deu desde os primeiros tempos da fundação da Capitania de São Vicente, sendo um dos pioneiros a esta empreitada o português bandeirante Afonso Sardinha, do qual em arquivos mais antigos aqui na plataforma já discorremos sobre as ruínas encontradas no seio da floresta Ipanema. No princípio, prevaleceu o bandeirismo defensivo, que tinha como objetivo a expansão paulista. A posteriori, avultou-se a empreitada, cheia de ambição, trilhando os piabirus à procura do Eldorado, onde os homens se pintavam de ouro. Iniciou-se aqui muitos conflitos com os índios nativos da terra. Da antiga e famosa vila de São Paulo de Campos de Piratininga partiram muitas bandeiras, algumas chefiadas pelos veteranos Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Pais, André Fernandes e Borba Gato. Na imortal obra do poeta de Tatuí, Paulo Setúbal, é notório encontrar os nomes destes homens honrados, além de outros, em uma saga fantástica feita de luta e combate, triunfos e glórias, e por fim, o drama fatídico da morte no meio da Mata Virgem. Bom pessoal, hoje eu me encontro aqui em frente ao Museu Paulo Setúbal, aqui em Tatuí, interior do estado de São Paulo, e vou estar mostrando para vocês não só o acervo do Museu Paulo Setúbal, mas também adentrar um pouquinho em sua obra, falar de seus livros, da beleza da poesia do poeta dos sertões, do nosso Homero dos Sertões, Paulo Setúbal. Vamos reverenciar e rever a obra de Paulo Setúbal passo a passo. Vou estar mostrando para vocês também não só a obra de Paulo Setúbal, mas também o acervo do Museu Paulo Setúbal e a sua parte arquitetônica também, que é de grande beleza e de grande valor patrimonial. Então é muito interessante estar aqui
com muito orgulho, estou muito feliz de estar aqui nesse local agora, né? E está tendo essa oportunidade de poder filmar para vocês esse lugar aqui. Como eu já havia prometido no canal, eu havia prometido que eu iria fazer uma matéria, que eu iria filmar as imediações de Tatuí e contar um pouquinho para vocês a história belíssima desses sertões aqui e discorrer também sobre a história do poeta Paulo Setúbal. Então hoje tive essa oportunidade e vou estar então discorrendo com vocês sobre essa história, né, do poeta Paulo Setúbal. Vou estar andando aí com vocês um pouquinho aqui e mostrando aí toda a beleza. Aqui ao lado, por exemplo, a gente já tem aqui algumas estátuas de músicos aqui, porque Tatuí também é a terra da música, né? Tem muitos maestros e músicos famosos aqui. Eu estou mostrando rápido aqui, depois eu vou estar discorrendo da história desses homens célebres aqui também, que estão representados em estátuas públicas aqui, que é muito bacana, né? E mostrar o que eu puder aqui para vocês em mais um arquivo aqui no canal Legiões de Apolo aqui, ok? Então, estou andando rápido aqui e mostrando de modo geral aí, global, a beleza, a fachada de entrada aqui do Museu Paulo Setúbal, que só esse prédio aqui tem uma história incrível, né? Aqui já foi cadeia pública, já foi delegacia. Hoje é museu, hoje é um espaço cultural de um acervo riquíssimo, não só histórico como literário e cultural também, né? Então a gente vai estar depois mostrando e conversando também com o Robson Dante, que me trouxe até aqui para discorrer com vocês aí sobre esses temas maravilhosos aqui que eu estou apresentando hoje aqui no canal Legiões de Apolo. Então aguardem aí que daqui a pouco eu volto, ok? Para a gente conversar mais. Valeu! Homem do sertão, poeta, jornalista, escritor, advogado e político, Paulo Setúbal nasceu em Tatuí no ano de 1893. Esta data se configura em um período de grande fatalismo histórico para o povo brasileiro, que sofria os desdém do golpe rasteiro da República, gerando a crise de transição do grande império do nosso Brasil, agora rebaixado, provocando uma total decadência de princípios na sociedade. O poeta Paulo Setúbal ficou órfão de pai aos 4 anos de idade e, na adolescência, foi morar com a mãe e os irmãos na capital. Formou-se advogado na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Durante o curso, iniciou carreira de jornalista e, depois de formado, foi colaborador dos principais jornais publicados no país. Segundo o escritor, tudo quanto pudesse deixar de ser feito, desde que deixássemos de ser Brasil, tal como somos, estaria errado. Conhecer o Brasil não é apenas um dever de qualquer um de nós, é a satisfação de uma necessidade imposta pela vida aos que aqui nasceram. No entanto, a maioria dos brasileiros não conhece o Brasil, nem seu extenso território geográfico e muito menos a sua verdadeira história. Esta sabotada e vandalizada muitas vezes de forma ideológica pelas próprias instituições de ensino. Foi na cidade de São Paulo de Campos de Piratininga que Paulo Setúbal deu início à produção literária e poética, o que o levaria a ser o escritor brasileiro mais lido nos anos 20 no Brasil. Sua gigantesca produção acadêmica e bibliográfica está compactada em 13 livros de caráter robusto, por seu conteúdo amplo, amparado com fontes primárias dos nossos maiores, como Pedro Taques de Almeida Pais Leme, Frei Gaspar Madre de Deus, Frei Vicente do Salvador, Teodoro Sampaio e Afonso de Toné. Entre suas obras mais importantes, temos em destaque Os Irmãos Leme,
A Bandeira de Fernão Dias, Confiator, Alma Cabocla, Nos Bastidores da História, A Marquesa de Santos, O Romance da Prata, O Príncipe de Nassau, entre tantas outras obras. O poeta faleceu em São Paulo no ano de 1937 de complicações de suas doenças crônicas, como gripe espanhola e principalmente tuberculose. Então, apresentei em poucas palavras para vocês a abertura dos arquivos aí sobre o poeta Paulo Setúbal, contando também um pouquinho da história da cidade de Tatuí. Agora eu vou deixar a minha fala com o nosso guia aqui da cidade também, porque ele também é um nome de cidade, Robson Dante, que vocês já conhecem, e agora a fala ficará com Robson Dante. Então é ele agora que vai discorrer do tema e deixarei ele livre para que ele possa então fluir da melhor forma sobre o tema. Bom, então falando aí sobre o Paulo Setúbal, eu estou apresentando aí novamente o Robson Dante e ele vai discorrer agora de algumas obras do poeta que são relevantes para quem começou agora a estudar o poeta, a descobrir a sua obra, que é uma obra muito robusta, né? Então, para quem está começando agora, o Robson Dante vai estar fazendo algumas indicações importantes, pontificando quais seriam as obras que são mais expressivas, se bem que todas são de grande porte, mas a obra mais expressiva para quem está começando agora. Então, o Robson Dante vai estar falando aí da obra do Paulo Setúbal, em especial, ele vai começar pela biografia do poeta. Em seguida, Robson Dante vai falar também qual seria a obra mais indicada para aquele que quer se adentrar nas fontes primárias da história de Tatuí. Então ele vai indicar uma obra de relevância também para quem está pesquisando. E por fim, ele vai então fazer uma grande ponte para as antigas terras de Passa Três, atual Cesário Lange, que já foi um dia parte de Tatuí, né? Já foi no passado uma parte de Tatuí. Então ele vai estar citando também uma outra obra de grande relevância, que é Letícia Noé, do qual o autor ele também vai discorrer um pouquinho. Então agora com você, Robson, conta pro pessoal aí quais são essas obras que você está falando. Então, essa daqui, na minha pertencente à minha humilde biblioteca, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, essa daqui, Vida, Obra e Época de Paulo Setúbal, de Fernando Jorge, historiador e biógrafo, né, de diversos personagens aqui da história brasileira, tanto literária como política e cultural de uma forma geral, né? Esse livro aqui muito bom, que eu já li ele várias vezes, lá, eu li direto no caso lá, do escritor Paulo Setúbal, né, que é de onde eu tirei alguma das informações que eu estou usando para fazer esse documentário. Posso dar uma olhada? Muito bom. Então aqui, pessoal, a obra do Paulo Setúbal, biografia, uma das biografias. O Robson então está aí indicando aí como uma fonte segura das informações. Uma obra muito bacana, muito bonita essa edição, né? Então ficou aí indicado no canal Legiões de Apolo esta obra. Agora fale de outras obras aí pra gente. Outra que eu me baseei também para fazer os apontamentos desse documentário é essa daqui, Memórias de Tatuí, de Renato Ferreira de Camargo. Entendeu? Esse livro aqui eu comprei há alguns anos atrás, então é uma edição bastante simples, né? Tem um acabamento muito legal, mas o conteúdo é bastante interessante, porque ele fala de diversos aspectos aqui da história de Tatuí e da região, da formação aqui de Tatuí, entendeu? Da ligação aqui do município de Tatuí com aquela fazenda que nós fomos lá, fazenda de Ipanema. A fazenda São João de Ipanema, lá da fábrica de função. A influência lá, toda a evolução histórica aqui da cidade, levando em consideração aquele lugar, e também diversos outros aspectos aqui das construções históricas aqui também de Tatuí. E também a parte da música, porque Tatuí é a capital da música, toda aquela conjectura a respeito da música aqui na região, que a gente vai estar falando, se não nesse documentário, nos outros documentários que a gente vai fazer mais pra frente. Ok, pessoal, então só antes dele falar da outra obra, então ficou a outra dica aí do canal Legiões de Apolo, inspirado, baseado no que o Robson Dante também pesquisou, Memórias de Tatuí, aí, um livro muito bacana, com documentos importantes, documentos de fontes primárias, das quais
as informações históricas são bem mais robustas e raiz, né? A parte raiz da história. Então tá indicado mais essa obra. E qual que é a terceira obra? Essa daqui é uma obra aqui que eu adquiri há alguns anos atrás, há pouco tempo atrás. Letes e Eu Noé, de Fernando Antônio Batista de Almeida, meu amigo, já falecido, pessoa extremamente pia e homem religioso, de caráter e grande historiador aqui da região, entendeu? Nessa obra, ele fala mais a respeito de Passa Três, e futuramente o município de Cesarolândia, diversos aspectos que está nesse livro a gente vai estar discorrendo também nos episódios futuros dessa série de documentários, entendeu? E ele foi um grande historiador lá de Cesarolândia. Eu, infelizmente, fiquei conhecendo ele há muito pouco tempo, entendeu? E infelizmente ele veio a falecer alguns anos atrás, mas homem de grande caráter, homem, gente boa, gente fina. Eu tive a oportunidade de ir na casa deles também algumas vezes. E aqui ele fala de diversos aspectos lá de Cesarolândia, Passa Três, da Igreja da Matriz, os padres, a história dos padres que já rezaram missa lá, já foram párocos, né, da paróquia Santa Cruz lá de Cesarolândia, entendeu? Então toda a história desses padres, os aspectos da construção da igreja também, as histórias em torno da cidade também, inclusive aqui fala da Chica Brava também, alguma coisa. Do qual nós vamos estar discorrendo nos vídeos aí também sobre a questão da também história e da lenda da Chica Brava, que essas duas coisas, elas caminham juntas, tanto a parte histórica, que a gente pode tocar com as mãos, quanto a parte da lenda também, que é bem interessante. Fala também a respeito do calçadão Gisele lá também, fala uma coisa também nesse livro, é uma obra muito boa aí. Infelizmente a edição dela ela foi limitada, ela não se encontra mais disponível assim com facilidade, né? Ela é uma edição limitada e eu tenho orgulho de contar com essa obra lá na minha humilde biblioteca, né? Okay. Você quer dar uma olhada aqui? Então, pessoal, depois eu vou olhar com mais calma, mostrar primeiro pro pessoal aí. Então, Letes Se Eu Noé, aí indicado também por Robson Dante, livro também de grande peso para engrossar então aí as raízes do trabalho, fontes seguras, fontes que o autor pesquisou direto da cúria da igreja. Então são fontes primárias históricas também bastante robustas aí, para que a gente consiga seguir passo. O prédio histórico que leva o nome de um dos mais importantes poetas e romancista da história da literatura brasileira foi construído no ano de 1920. Administrado pelo Conservatório de Tatuí, a Casa da Cultura Paulo Setúbal abriga hoje o Museu Histórico do município e comporta as salas de aulas do setor de cordas. Hoje, sons de violões, violas, violinos, violoncelos e contrabaixos ecoam entre os paredões que, no início do século, abrigavam presos de cadeia pública e juristas de fórum local. O Museu Paulo Setúbal fica na Praça Manuel Guedes, número 48, no centro de Tatuí. Bem em frente ao Museu Paulo Setúbal, existem esculturas em tamanho natural homenageando grandes compositores e maestros da região. Entre os escolhidos estão Ítalo Iso, Zico Mazagão, Elcio Álvares, Gabriel Migliori, Ciro Pereira, Hervé Cordovil, Geraldo Mendonça e Enrico Simonetti. Ao fazer a pesquisa do esclarecimento histórico sobre as origens das terras dos tatus, ou Boca de Sertão de São Paulo de Campos de Piratininga, conhecido como Tatuí, um documento do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro relativo à criação da freguesia de Tauí, grafia original do arquivo, está escrito: em 12 de março de 1820, o bispo Dom Mateus de Abreu Pereira
da província de São Paulo, que na época abrangia o Paraná e Santa Catarina também, representa a corte de Dom João VI a respeito da divisão da freguesia de Itapetininga, com a criação de uma nova no bairro de Tauí, atendendo a pedido de seus moradores, bem como aqueles que do bairro de Guaxingu, grafia original, e do Pederneiras, para cumprirem seus deveres religiosos. Alegavam os citados moradores as dificuldades da distância até Itapetininga e a travessia difícil das matas e dos pântanos. Então, amigos, conforme a gente já falou aí na abertura do vídeo, eu estou aqui na fachada do Museu Paulo Setúbal, no município paulistano de Tatuí. Essa fachada imponente, né, de estilo clássico, vocês podem estar vendo se vocês vierem aqui na cidade de Tatuí, aqui na praça do Museu Paulo Setúbal. Esse magnífico escritor, poeta tatuiano, o Paulo Setúbal. Vamos nessa então, amigos? Ó vós que respirais a poeira da cidade, vós nunca entendereis a doce suavidade, a música dorida, a estranha nostalgia que vem da solidão quando desmaia o dia. Vós nunca entendereis esta rude grandeza, esta infinita paz, essa imensa tristeza que sai do coração da mata bruta, quando resplandecem no céu os astros palpitando. É preciso viver longe da turba humana, longe do mundo vão, longe da vida insana, para sentir, amar, ouvir essa tristeza que exala ao pôr do sol a maga natureza. Poema A Sombra das Árvores, dedicado a Alfredo Egídio D.S. Aranha. Extraído da obra Alma Cabocla, de Paulo Setúbal. Algumas obras importantes do poeta e romancista Paulo Setúbal: O Ouro de Cuiabá, O Príncipe de Nassau, Os Irmãos Leme, A Bandeira de Fernão Dias, As Maluquices do Imperador, A Marquesa de Santos, Ensaios Históricos, O Sonho das Esmeraldas, Confiteor, entre outras obras. As filmagens internas, assim como o acervo do Museu Paulo Setúbal, serão apresentados aqui nesta plataforma da Biblioteca Legiões de Apolo em uma outra oportunidade. Aguardo todos vocês no próximo arquivo. Até lá!